Olá pessoal, meu nome é Aloysio Dantas e eu estou aqui com vocês para trazer algumas reflexões sobre ideologia de gênero e conservadorismo. Prazer enorme estar aqui participando desse congresso sobre conservadorismo e eu gostaria de parabenizar a iniciativa dos organizadores por trazer o tema do conservadorismo para a discussão, para a pauta do dia, né? Porque essa palavra conservadorismo, ela foi praticamente satanizada nos últimos 10, 20, 30 anos. Hoje a visão que o homem médio tem do conservador é aquela pessoa reacionária, obscurantista, em essência uma pessoa má. E a realidade é muito diferente. Daí a importância do tema, daí a importância desse congresso. Tá bom? Então, parabéns a todos. Também, o nosso tema, como já dito, é ideologia de gênero e conservadorismo. E, basicamente, a nossa palestra ela vai tentar responder uma pergunta. Qual a relação existente entre a ideologia de gênero e o conservadorismo? Será que existe alguma relação? É isso que nós vamos tentar responder. E nós vamos começar a nossa abordagem lá pelo século XVIII. Bem, o século XVIII foi o século de três revoluções. A Revolução Industrial, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. É esta que nós vamos nos concentrar. Que essa aqui tem mais uma relação direta com o nosso tema. Tá bom? E de que forma? O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa ela é filha do Iluminismo. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi a filosofia dominante do século XVIII, a partir da segunda metade do século XVII e todo o século XVIII. Essa filosofia ela exerceu mais influência em 4 países: a Alemanha, a Itália, a Inglaterra e a França. E quais as características da filosofia iluminista, dos pensamentos iluministas? Né? A primeira é uma espécie de veneração pela ciência, uma fé cega na razão. E nós não podemos esquecer que, por exemplo, a teoria da gravitação universal de Newton, ela é de 1687, portanto, a segunda metade do século XVII, né? Newton morreu em 1727. Então, assim, a mecânica newtoniana se colocou de uma forma muito forte e presente nessa época. Então, começou toda uma espécie de veneração pela ciência. Dessa veneração, dessa crença cega na ciência, surge o empirismo. O empirismo é aquilo que é aquela ideia onde tudo o que tem valor tem que ser medido, pesado, contado, senão não interessa. É uma espécie de matematização do mundo. Não é? Do empirismo surge o racionalismo, que é a confiança ilimitada na razão. Aquela ideia de que a razão, por meio da razão, todos os males do mundo serão abolidos, superados. A ignorância, as trevas, daí a dualidade, o iluminismo, o renascimento e a idade das trevas, que é a Idade Média. Então, essa soberania absoluta da razão. Né? Do racionalismo, outra característica que surge é uma espécie de antitradicionalismo. Tudo que foi feito até hoje não tem valor. Isso daí me parece que tem algo a ver com aquilo que Olavo de Carvalho chama do cronocentrismo, que é aquela ideia, é uma ideia caipira, de que o tempo que estou vivendo
é a perfeição dos tempos. Aquela ideia de progresso, o progresso da humanidade, que a história sempre está progredindo. Essa é a ideia iluminista, né? Então, o iluminismo vem fazer uma crítica muito ácida à tradição. Por isso que a crítica à igreja, né? E, por fim, um otimismo utópico, que é o traço característico da mentalidade revolucionária. Eu sugeriria que todos assistissem uma aula, vídeo de uma aula de Olavo, onde ele fala da estrutura da mentalidade revolucionária, que foi um estudo que ele desenvolveu durante muitos anos, e ele acabou encontrando uma chave de leitura que é muito interessante. Segundo ele, a mentalidade revolucionária ela tem 4 inversões características. O revolucionário ele vê o mundo, ele percebe o mundo de uma forma diferente. É uma percepção invertida de uma mente normal. E aí são 4 inversões. A primeira é a inversão do tempo. A segunda é uma inversão moral, dos parâmetros do que é certo e do que é errado. Terceira, dos parâmetros de verdade e falsidade. E, por fim, uma inversão na percepção do sujeito objeto. Então, isso daí molda a estrutura da mentalidade revolucionária, né? Então, e que tem essa inspiração iluminista, né? Então, essas são as características, né? Então, a Revolução Francesa, ela cria de tudo isso daí. E o que foi a Revolução? A Revolução, ela estoura que é esse esquema que nós temos aqui. Ela estoura depois de um período de fermentação, de 100 anos de fermentação dessas ideias, ela estoura em 14 de julho de 1789. O evento foi a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão em Paris. E o que é que ocorreu? Os revolucionários invadiram a prisão, prenderam o chefe da prisão, que era o Marquês de Launay, cortaram a sua cabeça, degolaram, e um cara lá achou pouco e ele pegou uma lança, espetou a cabeça cortada nessa lança e saiu desfilando pelas ruas de Paris, gritando palavras de ordem. Esse foi o ato fundacional da dita Revolução Francesa. A história contada nos livros é uma história toda romanceada, né? É uma história que é muito diferente do que realmente aconteceu. Essencialmente, a Revolução Francesa foi uma revolta contra o altar e contra o trono. Quer dizer, é uma revolta contra a Igreja Católica e contra a nobreza, que eram as instituições guardiães da tradição. E aí você percebe, né? Milhares e milhares de católicos foram perseguidos. O primeiro golpe, o grande golpe, à igreja foi em outubro de 1789, se não me engano, 10 de outubro, onde um bispo da cidade de Autun, chamado Talleyrand, ele subiu à tribuna da Assembleia Nacional e, para solucionar o problema fiscal que assolava a França, havia muitas dívidas, o país estava mergulhado em dívidas, uma situação de desequilíbrio fiscal muito grande, ele propôs a nacionalização dos bens da igreja, expropriar os bens da igreja. Isso partiu de uma pessoa da igreja, obviamente um traidor. Depois ele renunciou ao seu episcopado para ser deputado. Isso foi em outubro. Em 2 de novembro, houve a expropriação dos bens, o confisco dos bens da igreja, 2 de novembro. E aí nós temos esse segundo evento aqui, que ocorreu em 4 de novembro de 1789, que foi um discurso proferido por um revolucionário também,
um homem de veia revolucionária, um dissidente protestante calvinista, chamado Richard Price, é o reverendo Richard Price. E ele proferiu esse discurso, que ele chamou de A Discourse on the Love of Our Country, quer dizer, um discurso sobre o amor do nosso país, ao nosso país, alguma coisa assim. Onde ele, perceba, o mesmo ano, a Evolução, em julho, ele profere o discurso em novembro. Onde ele exalta os ideais da Revolução. E, por conseguinte, os ideais iluministas, né? Eu trouxe aqui um trecho da parte final do discurso para que vocês tenham uma ideia, mais ou menos, do tom do que ele estava apresentando. Então, nós temos o seguinte. Diz o reverendo Richard Price: eu sou grato por ter vivido para ver isso. Falando da Revolução Francesa. E eu quase posso dizer: Senhor, deixes agora que teu servo partas em paz, pois meus olhos já viram tua salvação. Eu vivi para ver uma difusão de conhecimento que enfraqueceu a superstição e o erro. Eu vivi para ver os direitos do homem melhor compreendidos do que nunca. E nações suspirarem por liberdade quando parecia que haviam esquecido que ela existia. Vivi para ver 30 milhões de pessoas indignadas e resolutas, repelindo a escravidão e demandando liberdade como uma voz incontornável. E seu rei conduzido em triunfo, e um monarca arbitrário rendido diante de seus súditos. Após haver compartilhado dos benefícios de uma revolução, me foi permitido ser testemunha de duas outras revoluções, ambas gloriosas. E agora eu vejo o ardor da liberdade contagioso e irresistível. O início de uma reforma geral nos assuntos humanos. O domínio dos reis substituído pelo domínio das leis. E o domínio dos padres dando lugar ao domínio da razão e da consciência. Então veja, o tom é esse. É um tom inflamado. Nós percebemos que ele exalta exatamente todos aqueles ideais iluministas, a liberdade, a razão. É um discurso contra a igreja, contra a monarquia. Nós percebemos que é um discurso que tem uma veia revolucionária. Veja, quando ele diz: Senhor, deixes agora que teu servo partas em paz, pois meus olhos já viram a tua salvação. Veja, não é pouca coisa. Ele está equiparando o que estava acontecendo em Paris com a antecipação do juízo final. Isso é o traço característico da mentalidade revolucionária, a inversão do tempo, da qual fala Olavo de Carvalho. Não é pouca coisa. E aí quando ele diz assim, após haver compartilhado dos benefícios de uma revolução, que revolução? A Revolução Inglesa de 1688, a chamada Revolução Gloriosa. Na verdade, esse discurso ele estava sendo proferido numa cerimônia de celebração do 101º aniversário da Revolução Inglesa, 1688, aqui 1789, percebe? Então ele diz: após haver compartilhado dos benefícios daquela revolução, da Revolução de 1688, me foi permitido ser testemunha de duas outras revoluções, ambas gloriosas. Que revoluções? A americana e agora a francesa. Quer dizer, ele estava colocando a Revolução Francesa numa espécie de linha sucessória das revoluções inglesa e americana. Então, exatamente contra isto e contra todos esses ideais iluministas, levantou-se um homem, e este homem foi Edmund Burke. E por que Edmund Burke é importante para nós? Porque ele escreve essa obra em resposta
ao discurso do reverendo Price. E, na verdade, um amigo que morava na França escreveu uma carta para ele pedindo a opinião dele sobre o que estava ocorrendo na França. E ele aproveitou o discurso para responder o amigo. E essa resposta veio se tornar essa obra de Edmund Burke, em 1790, que chama Reflexões sobre a Revolução na França. Qual a importância dessa obra especificamente para nós e o nosso tema? Burke é o considerado o pai do conservadorismo moderno, né? E esta obra, Reflexões sobre a Revolução na França, é a pedra fundamental do pensamento conservador. Essa é a maior importância para nós. Veja, então já nasce o pensamento conservador, nasce de uma controvérsia com um cara revolucionário. Então aqui nós já temos esse padrão, essa dualidade. De um lado nós temos o pensamento revolucionário, de outro lado, que se contrapõe a essa ação, o pensamento conservador. Esse é o padrão que vai permanecer, que nós vamos tentar esclarecer de que modo isso atinge o nosso objetivo aqui. Então, o que foram as reflexões? Basicamente, nas reflexões, Edmund Burke faz um apelo à tradição como remédio ao que estava ocorrendo na Revolução Francesa. E detalhe, Burke escreve isso em 1790. Veja, em 1790 ainda não tinha estourado o grande terror da Revolução, que só veio a partir de 92, 93. Mas ele já pressentiu que aquilo ia dar errado, como de fato deu. Tá certo? E essa é a grande beleza do pensamento conservador, não é? E Edmund Burke faz uma denúncia do espírito da Constituição Francesa, quer dizer, fundado no espírito igualitário, abstrato. É interessante que o iluminismo deixa de falar do homem e passa a falar da humanidade. Então, o pessoal começa a viver nessa abstração. Então, tem muita gente hoje que odeia o homem, mas ama a humanidade. Ou seja, quando chega um homem de carne e osso com um problema real na frente dele, ele foge. Ninguém tem interesse em ajudar, em resolver o problema. Mas quando fala da humanidade, então aquele ideal que o homem é bom, aquele ideal o russoniano de le bon sauvage, o bom selvagem, o homem tem uma natureza humana boa. Eu prefiro Santo Agostinho, que disse a antropologia agostiniana diz que nós somos um ser fraturado em função do pecado original, de uma queda, e nós, por conta disso, nós precisamos da graça divina, né? Eu acho que a antropologia agostiniana é muito mais pé no chão do que esse utopismo de Jean-Jacques Rousseau, que é um dos expoentes do iluminismo, né, francês. Tá bom? E basicamente o espírito do que Edmund Burke escreveu, ele poderia ser resumido assim: a sociedade humana desenvolve-se não tanto por intermédio de uma atividade racional do homem, mas sobretudo por meio de sentimentos, hábitos, emoções, convenções e tradições, sem as quais ela desaparece. Coisas que o olhar racional é incapaz de vislumbrar. Crítica ao racionalismo, né? Um racionalismo impaciente e agressivo, que se volta contra a ordem social, acaba destruindo tanto as más como as boas instituições. Leva tudo junto. Burke defende assim a ideia de limitação da razão em face da complexidade das coisas, propondo que, diante da fragilidade da razão humana, a humanidade deve proceder com respeito para com a obra dos seus antecessores em prol do desenvolvimento social. Então, esse é um traço característico do pensamento conservador. Ninguém tem o direito de simplesmente acabar com tudo que os antepassados fizeram e começar um mundo novo. Ninguém tem esse direito. Ou seja, nós devemos uma espécie de consideração e obediência a tudo que foi construído pela humanidade.
a todos os esforços que foram feitos pelos nossos antepassados para que nós vivêssemos da forma que nós vivemos. Ninguém tem esse direito. Então isso é uma coisa muito cara para o conservadorismo, né? O respeito à família, aos valores morais, aos costumes, à tradição, tudo isso é muito caro e isso é genuinamente conservador. E aí o que é que ocorre? Contra a reação de Burke surge uma outra reação de uma mulher chamada Mary Wollstonecraft, que escreve um panfleto que deu o nome de Reivindicação do Direito dos Homens, em 1790, Vindication of the Rights of Man. Basicamente, ela reforça a posição, ela era amiga do reverendo Price, ela reforça a posição do Price e ataca aquilo que o próprio Richard Price já havia atacado no seu discurso. Ela exalta a liberdade da razão em face da moral e dos costumes, combate a aristocracia, a monarquia, o direito hereditário dos reis. E ela reforça aquela crença iluminista da razão, enfim, na liberdade, igualdade. O lema da Revolução Francesa foi liberté, égalité, fraternité. Não é isso? A fraternidade da guilhotina, do sangue espalhado na praça da Revolução, hoje Place la Concorde. Ele disse que Robespierre ele mandava guilhotinar as pessoas segurando rosas, né? Gostava muito de rosas. Depois de 790, o que é que surge? Em 1791, o bispo, o Talleyrand, ao qual me referi há pouco, o traidor, ele é encarregado de redigir um relatório sobre a educação pública, instrução pública. E aí o que é que ocorre? No final do relatório tem uma seção que ele trata do ensino das mulheres. E aí o que é que ele basicamente diz? Ele diz, as meninas vão receber uma educação, uma formação diferente dos meninos. Isso foi em setembro de 91. Contra isso, novamente, Mary Wollstonecraft insurge. E aí vem o ponto central, o primeiro, assim, o pontapé da nossa abordagem. O que é o quê? Quem foi Mary Wollstonecraft? Mary Wollstonecraft é considerada a pioneira do movimento feminista. E esta obra, A Vindication of the Rights of Women, quer dizer, uma reivindicação dos direitos da mulher, é considerado a pedra fundamental do movimento feminista, a primeira obra feminista. É interessante que ela foi a primeira mulher a entrar num debate público, num debate intelectual. Isso tem o seu valor, não é? E aqui ela se insurge contra várias coisas. Mais uma vez, ela simplesmente reforça toda aquela cosmovisão iluminista. O ataque inicial é contra essa segregação das meninas. Ela diz que as mulheres precisam ser educadas para contribuir com o progresso da sociedade, o progresso humano, a ideia do progresso iluminista. Mas quem estuda essa autora diz que no fundo, toda a vida dela, tudo que ela escreveu foi uma permanente discussão com Edmund Burke. Então, no fundo, ela estava discutindo ali, rebatendo as reflexões sobre a Revolução Francesa que Burke escreveu em 1790. Então, aqui é o ponto que eu gostaria de salientar. O ponto de contato da ideologia de gênero, o primeiro ponto de contato da ideologia de gênero com o conservadorismo está aqui. Aí você pode perguntar, mas por quê? Eu não estou entendendo. Porque é o seguinte, ao contrário do que muitos pensam, a ideologia de gênero foi uma coisa desenvolvida no seio do movimento feminista e não no movimento gay. Isso é uma coisa que surgiu depois que nós não teremos condições de abordar aqui. Mas isso surgiu no seio do movimento gay. No seio do movimento feminista e foi desenvolvido ao longo de mais de um século. Então, a relação que nós vamos tentar fazer é exatamente isso. De que modo a cosmovisão feminista interferiu nas concepções mais conservadoras e mais tradicionais
das mulheres e da sociedade como um todo, né? Então, o movimento feminista ele já surge em contraposição ao movimento conservador. Então, de um lado nós temos um impulso revolucionário representado pelo movimento feminista e do outro nós temos o impulso conservador representado por Edmund Burke e todos os seus descendentes. Ok? Então, basicamente, o direito das mulheres de Wollstonecraft é uma obra que pretende discutir qual o lugar da mulher na sociedade. Então, é como eu já falei, é uma resposta ao relatório de Talleyrand, e ela sustenta que as mulheres devem receber a mesma educação. E sustenta que não há diferença entre homens e mulheres. Então, é a velha igualdade entre homens e mulheres sustentada ao longo de mais de um século, por todo o movimento feminista até hoje. Essa igualdade que é a igualdade falsa, essa igualdade radical, tal como as feministas sustentam, é a igualdade falsa. Não só o homem é diferente das mulheres, como todos nós somos diferentes. Mas ela sustentava ela já tinha lançado essa pedra. Homens são iguais às mulheres, então tudo tem que ser igual, que é um ideal iluminista, o liberté, o égalité e o fraternité. A igualdade dos homens, isso é um ideal iluminista, né? Isso foi incorporado à Revolução Francesa, isso foi desenvolvido por todo o movimento feminista. E por fim, as mulheres são mais emotivas que os homens porque não são educadas. São mais emotivas porque não são educadas como os homens. Então ela diz, as mulheres são iguais, mas se aparecer uma diferença, por exemplo, as mulheres são mais emotivas, né? São mais sensíveis, isso é só uma questão de educação. Se elas forem educadas como os homens, serão iguais aos homens. O que a ciência moderna já comprovou a falsidade desse argumento. Todo o desenvolvimento da pesquisa da neurociência já comprova isso. Sugiro que vocês assistam um documentário que tem no YouTube chamado Paradoxo da Igualdade, que ele desmonta isso de uma forma magistral. Então fica isso. Então vocês percebem o quê? Então, o movimento feminista ele surge de uma discussão, de uma controvérsia com o movimento conservador. Daí a relação. Ou seja, o gênero, ideologia de gênero, nasce do movimento feminista, que nasce de uma discussão do movimento conservador. Há um tempo o movimento feminista ele tenta levar a sociedade e as mulheres para um determinado caminho, ao passo que o movimento conservador tenta levar a sociedade e as mulheres para uma percepção diferente, contrária àquela. E é isso que a gente vai tentar apresentar aqui. Então, nós percebemos que toda discussão, todo o anseio do movimento feminista, ele gira em torno de um negócio que se chama a emancipação da mulher. Esse é o ponto. Era o ponto central de fundo da discussão de Mary Wollstonecraft, tanto com Burke e tanto com Talleyrand, quanto é a pauta de discussão de todo o movimento feminista ao longo desses 200 anos. Então é a emancipação da mulher. Então vamos tentar analisar como isso interferiu na cabeça das mulheres e na sociedade como um todo, sobretudo no século XX, né? Então veja lá, o movimento feminista, ele assim, historicamente as pessoas dividem o movimento em 3 ondas, são as famosas ondas feministas. Alguns falam de 4 ondas, 5 ondas, uma quarta, uma quinta, mas enfim. A divisão clássica é essa. Então, teria surgido uma primeira onda, a partir de 1830, com a reivindicação do voto, de direitos democráticos, né? Do voto, da educação formal, do divórcio e do acesso ao mercado de trabalho. Então, isso era basicamente a pauta das feministas dessa primeira onda. Então, surgiram aquelas na Inglaterra lá, as chamadas sufragistas. Tá certo?
A segunda onda é em 1960. Ela vai ali 50, 60, dura mais ou menos a década de 70, 80. Aqui a pauta já é outra. Aqui nós estamos na década da Revolução Sexual, que é a década de 60. Então, aqui a pauta é liberdade sexual, a pauta é aborto, né, legalização do aborto. Aqui já começa a discutir igualdade nos trabalhos, não só mais acesso ao trabalho, mas uma igualdade salarial, enfim, de condições, de oportunidades. Mas a pauta central mesmo aqui é aborto e é o tema da liberdade sexual, da revolução sexual. Lembrando que a pílula ela foi descoberta em 1960, o DIU também foi nessa década. Então, assim, mecanismos que possibilitam uma maior liberdade sexual por parte da mulher. A terceira onda surge a partir de 1990, vai até 2010, enfim, isso é uma forma esquemática. E aí é o feminismo de gênero. E aí surge a concepção mais de uma forma acabada da ideologia de gênero. E aí se fala também no feminismo identitário, de corpo, de raça, orientação, enfim. Então essas são as três ondas. E aí vamos olhar como é que se desenrolou essa problemática da emancipação da mulher. Então eu traço aqui uma curva que vai do final do século XVIII, 1791, até 1995, 200 anos. Não, o primeiro evento aqui que eu trago é uma obra do Marquês de Sade, Justine, publicada em 1791. O Marquês de Sade ele era um dos hóspedes da Bastilha, da prisão. Ele ficou 32 anos, se eu não me engano, preso. Era um psicopata sexual. E o cara que escreveu vários contos eróticos, onde acredita-se que ele retratou ali nessas obras, tanto biográficas quanto de ficção, praticamente todas as possibilidades que um ser humano é capaz de utilizar em relação em matéria de sexualidade. Absolutamente tudo, quase tudo. Né? Conta-se que o editor, quando recebeu o manuscrito, ele disse para um amigo que aquela obra era capaz de perverter até o demônio. E qual a importância de Sade? Sade exerceu importância fundamental no processo da revolução sexual. Então, todas essas ideias de revolução sexual que floresceram no século XX, da liberdade sexual, revolução sexual, que foi incorporada pela segunda onda do movimento feminista lá na década de 60 e 70, isso tem inspiração profunda no Marquês de Sade. E não é por acaso que a própria Simone de Beauvoir, ela escreve aqui um ensaio sobre o Marquês de Sade, aqui, um estudo sobre o Marquês de Sade. A própria Simone de Beauvoir escreve isso. Né? Tamanha importância que ele exerceu. Ela escreve ali no início da década de 50, logo depois de escrever o Deuxième Sexe, o segundo sexo. Né? Então, 792, o direito das mulheres, de Wollstonecraft, e aí nós damos um salto para 1884, com a publicação da obra de Marx e Engels, da origem da família, da propriedade privada e do Estado. Qual a importância? Para nós, crucial, porque foi nesta obra que foram lançadas as sementes da ideologia de gênero. Rapidamente, nós não temos condições de detalhar isso. Isso eu já detalhei em outras oportunidades, mas aqui não dá. Mas, basicamente, o Karl Marx e Engels, sobretudo Karl Marx, ele estabelece a ideia de que a família é uma instituição opressora. O macho oprime a mulher, escraviza a mulher e os filhos. Lá onde surge a desigualdade em função da divisão de tarefas que o homem estabeleceu, a mulher é obrigada a ficar em casa e o homem vai sair. Então aí a desigualdade, aí a opressão. Surge a propriedade porque o homem toma a mulher como propriedade sua. Depois surge o Estado para dar suporte a essa instituição que é endemicamente opressora. Então essa ideia colou. E isso
foi assimilado pelo movimento feminista até hoje. Então, isso é uma ideia de fundo que permeia todas as vertentes do movimento feminista, que é uma ideia marxista. Ok? Então foi 1884. 1897, a criação da União Nacional das Sociedades do Sufrágio Feminino, aquilo que eu falei, da primeira onda, né? Onde um dos principais pleitos era o direito do voto. E aí nós vamos para 1917, para a Revolução Francesa, que foi a primeira tentativa de implantação do comunismo. A Revolução foi em outubro de 17. Logo em dezembro, em 17 de dezembro, surge Lenin, ele edita um primeiro decreto já tratando sobre o direito de família. 18 de dezembro de 1917. Então, basicamente, ele instituía o casamento civil em substituição ao casamento religioso e a facilitação do divórcio, ok? Então isso foi em dezembro de 17. No ano seguinte, em 18 de setembro de 18, aí surge um código mais elaborado que vai detalhar aquelas premissas estabelecidas no decreto de dezembro de 1917. Então aqui nós temos o seguinte, eu selecionei 7 pontos. Igualdade entre homens e mulheres perante a lei, divórcio a pedido de quaisquer das partes sem necessidade de justificativas. A mulher tinha o direito ao seu próprio dinheiro e nenhum dos parceiros tinha o direito sobre os bens do outro. Veja, liberdade total. O conceito de ilegitimidade foi abolido. O filho que era tido fora do casamento era tratado como filho da família, então não era tratado como filho ilegítimo. E aí veja que interessante. Em caso de desconhecimento da paternidade, tendo em vista que isso aí foi uma época de florescimento da liberdade, de todas as liberdades, e a liberdade sexual era uma das principais, né? Sobretudo das mulheres, todos os parceiros sexuais anteriores recebiam a responsabilidade coletiva pela criança. Então surgiu a ideia de paternidade coletiva. Então vejam só, todo mundo entrava no bolo. 5. Proibição da adoção de órfãos. Os meninos que eram deixados para trás, ninguém podia adotar, porque o Estado que ia tomar conta disso. Nós estamos em 1918, né? Quase um ano depois da Revolução. Propriedade individual seria mantida mesmo após o divórcio. E após a separação, cada um deveria sobreviver por conta própria. Não há comunhão de bens. Divórcio é facilitado, a gente se separa e cada um vive. Vai viver a sua vida. E a pensão alimentícia era facultativa. Se o cara quiser pagar, paga. Se não quiser, não paga. Veja, isso daqui foi elaborado sob a influência daquelas premissas marxistas de que a mulher era oprimida dentro de casa. Então, vamos liberar o divórcio para a mulher se libertar. A mulher é dona do seu dinheiro, quando se separa, também fica com o dinheiro dela, o homem fica com o dinheiro dele. E por aí vai. Só que o que é que ocorreu? No mundo real a coisa é diferente. No mundo real esse negócio de comunismo não funciona. O que é que ocorre? A coisa começa a dar para trás. O Estado não tem condições de prover todos esses benefícios. A partir de 21, na verdade em 21, já há uma epidemia de meninos de rua. O divórcio vira uma epidemia de divórcios. E quem primeiro solicita o divórcio não foram as mulheres, foram os homens. Então os caras começaram a abandonar as mulheres. Em função da crise econômica, as mulheres perdem o emprego, as que tinham, perdem o emprego, as que não foram para as fábricas, quando foram abandonadas pelos homens, ficaram sem direito de pensão alimentícia, porque o homem pagava se quisesse. As que trabalhavam perderam o emprego em função da crise econômica, então não tinham mais condições de se sustentar. O Estado também não tinha mais condições de se sustentar. Órfãos não podiam ser adotados, porque era proibido por lei. Estima-se que em 21 havia 7 milhões de órfãos no meio da rua, né?
A taxa de divórcio em Moscou nessa época era de 50%. A cada 2 casamentos, havia um divórcio. Então, assim, um caos. E aí vejam, importante, quando se parte de uma premissa equivocada, dá nisso. Uma legislação que supostamente era para proteger as mulheres, prejudicou as mulheres. Ou seja, a legislação antiga protegia as mulheres. Essa legislação colocou as mulheres em vulnerabilidade. Esse é o ponto. E muitas vidas sofreram por causa desses delírios utópicos. Esse é o grande problema, não é? Então, de 18 surge o novo código em 26. Antes disso, em 20, o aborto é legalizado. A União Soviética é o primeiro país do mundo a legalizar o aborto, na mesma lógica da liberdade, né? Legaliza o aborto. Eu não tenho certeza ao afirmar isso, mas a mim me parece que não havia nenhum limite. Qualquer período da gestação poderia ser feito o aborto, de graça, a pedido, clínicas de aborto espalhadas por tudo que é canto. E aí, filas para agendar o aborto também, o Estado não tinha condições de dar conta. 1920. 21, uma crise econômica já pesadíssima, Lenin não aguenta e aí ele cria a nova política econômica, que é uma flexibilização daquela brincadeira comunista. E aí ele reintroduz algumas coisas do bom e velho capitalismo, né? Liberdade de comércio interno e externo, liberdade de salário entre os trabalhadores, autorização para funcionamento de empresas e permissão de entrada de capital estrangeiro. Isso foi em 21. Aqui aprofundou mais ainda o desemprego e aí as mulheres não tinham direito à pensão alimentícia, que o cara pagava se queria, não existia comunhão de bens, então estava desempregada, o homem ia viver a vida dele e as mulheres simplesmente estavam abandonadas. Completamente vulneráveis, as mulheres e as crianças, que são quem primeiro sofrem, não é? Em 26 vem uma legislação para tentar reverter toda aquela porcaria que havia sido feita no decreto de 17, no código de 18. E aqui nós já temos a permissão para adoção, porque 7 milhões de meninos de rua o Estado não sabia como lidar. Repartição dos bens contraídos durante o matrimônio, então vai comunhão de bens para ajudar as mulheres, tudo para proteger as mulheres. Quer dizer, volta-se a estabelecer uma legislação de verniz conservador para proteger as mulheres, ao contrário exatamente do que aquelas legislações revolucionárias. Abolição da paternidade coletiva, que é uma idiotice, né? Não dá para saber quem é o pai e na prática os outros não iam se responsabilizar por porcaria nenhuma. E por fim, obrigatoriamente o pagamento de pensão alimentícia para proteger quem? Novamente as mulheres. Esse ciclo fecha em 36, já com Stalin mandando e desmandando, onde volta todos os princípios conservadores. Valorização e proteção da família, restrição ao divórcio, proibição e criminalização do aborto e penalidade por não pagamento de pensão alimentícia. Então, volta ao mundo real. Então, 17 para 36 dá um giro de 180. De 17 nós vamos para 20, que é a obra publicada por esta mulher, Alexandra Kollontai, O Comunismo e a Família. Qual a importância de Alexandra Kollontai? Pouca gente ouve falar nela, mas ela é importantíssima. Ela, na época da Revolução, ela ocupou o que hoje poderíamos chamar de um cargo de ministro de Estado. Ela tinha muito poder na época. E é bem provável que ela tenha exercido influência nessa legislação, nesse direito de família aí que nós acabamos de ver. Então, era uma radical, adepta do sexo livre, da liberdade sexual, feminista radicalíssima, marxista. Ela era mais comunista do que Lenin. Então, ela publica O Comunismo e a Família em 1920. Lembra que em 18,
17 e 18 já estávamos sob a vigência do Código de 18, ok? Então, eu trouxe aqui algumas passagens do texto, da obra, né? Vamos lá. A vida muda continuamente diante dos nossos olhos. Ela está falando sobre o cenário, o que é que vivia a União Soviética naquela época. Antigos hábitos e costumes desaparecem pouco a pouco. Toda a existência da família proletária se modifica e se organiza de uma forma tão nova, tão fora do comum, tão estranha, como nunca pudemos imaginar. E uma das coisas que mais causa perplexidade na mulher nesses momentos é a maneira como foi facilitado o divórcio, lembram? De fato, em virtude do decreto do Comissário do Povo de 18 de dezembro de 1917, que nós vimos, o divórcio deixou de ser um privilégio acessível aos ricos, somente aos ricos. De agora em diante, a mulher trabalhadora não terá que esperar meses, inclusive até anos, para que seja julgado seu pedido de separação matrimonial, que dê a ela o direito de separar-se de um marido alcoólatra ou violento, acostumado a espancá-la. Isso sempre houve, isso sempre haverá. Gente que não presta, sempre houve e sempre haverá. Porque ao contrário daquela antropologia russoniana, a antropologia real, que descreve realmente a estrutura do ser humano, é agostiniana. Nós somos fracos. Essa é a grande verdade. De agora em diante, poderá-se obter o divórcio amigavelmente dentro do período de 1 ou 2 semanas no máximo. Quanto mais se estende o trabalho assalariado da mulher, mais aumenta a decomposição da família. Olha que interessante. Olha que interessante. Ou seja, ela já percebe assim, então, tirar a mulher de dentro de casa acaba com a família. Agora, isso é bom ou ruim para ela? Vamos ver, na visão dela. Que vida familiar pode haver onde homem e mulher trabalham na fábrica em seções diferentes, se a mulher não dispõe nem sequer de um tempo necessário para preparar uma comida razoavelmente boa para os seus filhos? Ela está correta nisso daí, né? Que sobrará da família quando desaparecerem todas as tarefas do trabalho caseiro individual? Aí vem. Todavia, teremos que lidar com o problema dos filhos. Então veja, ela já está aqui especulando em cima de 2 problemas. Primeiro, família. 2, filhos. Maternidade. Ok? Que são problemas que estão ali agarrados na mulher. Terá o problema dos filhos. Porém, no que se refere a essa questão, o Estado dos trabalhadores acudirá em auxílio à família, substituindo-a gradualmente. A sociedade tomará conta de todas aquelas obrigações que antes recaíam sobre os pais. Então, o que ela propõe é o seguinte: as mulheres vão sair de casa e nós, o Estado, nós não, o Estado, né, vai tomar conta dos filhos. Então não se preocupe. O Estado comunista vai tomar conta de tudo. O homem novo de nossa nova sociedade será modelado pelas organizações socialistas, jardins infantis, residências, creches para as crianças, etc. E muitas outras instituições desse tipo, nas quais a criança passará a maior parte do dia e que educadores inteligentes o converterão em um comunista consciente. Consciente da magnitude dessa inviolável divisa: solidariedade, camaradagem, ajuda mútua e devoção à vida coletiva. Ele diz, então, as crianças vão para a escola, para a creche, e lá as pessoas vão fazer a cabeça da criança para que eles se tornem comunistas, conscientes. O matrimônio deixará de ser uma cadeia, aquela ideia postulada por Karl Marx. A pátria comunista alimentará, criará e educará o seu filho. Ele vai tomar conta de tudo. A família deixou de ser uma necessidade para o Estado como ocorria no passado.
sobre as ruínas da velha família, veremos ressurgir uma nova forma de família, que suporá relações completamente diferentes entre o homem e a mulher, baseadas em uma união de afetos e camaradagem, em uma união de pessoas iguais na sociedade comunista, as duas livres, as duas independentes, as duas operárias. Não mais servidão doméstica para a mulher, não mais desigualdade no seio da família. Vocês percebem aqui que é a influência de Karl Marx, né? Desde agora, a mãe operária que tenha plena consciência da sua função social, isso é importante, se elevará ao extremo que chegará a não estabelecer diferenças, os teus e os meus. Terá que recordar sempre que de agora em diante não haverá mais nossos filhos, mas sim os do Estado comunista, um bem comum a todos os trabalhadores. Então, a mulher não poderá mais dizer, não fará mais diferença entre os meus filhos e os filhos do Estado. Não, tudo será do Estado. Recentemente teve um pronunciamento de um dos ministros, o ministro Fux, que ele disse que o Estado precisa proteger os filhos de seus pais. Não é? Não haverá mais distinção entre os teus e os meus. Todos os filhos serão do Estado. Em 21, a mesma Alexandra Kollontai, ela publica As Relações Sexuais e a Luta de Classe. Naquele primeiro livro, ela especula mais sobre a família. Agora ela fala das relações sexuais. O que é que ela diz? A crise sexual é insolúvel sem que haja uma transformação fundamental da psicologia humana. Mas essa transformação psíquica depende completamente da reorganização fundamental das nossas relações socioeconômicas sobre os fundamentos comunistas. Não convém, de modo algum, aos interesses da classe revolucionária, isso aqui é importante, atar um dos seus membros, visto que, atenção, a cada um de seus representantes lhe incumbe, antes de mais nada, o dever de servir aos interesses da sua classe, antes dos interesses de uma célula familiar isolada. Olha só. E aí surge esse problema aqui, ó. Surge uma contradição entre os interesses de classe e os interesses da família. E nessa contradição deve prevalecer os interesses da classe. Então a mulher não tem mais o direito de optar pelos seus filhos. A família, o pai também. Nem o pai nem a mãe têm o direito de colocar a sua família acima do Estado, acima dos interesses da sua classe. Isso aqui é o comunismo. Isso aqui é o que a feminista está pregando para as mulheres. E aqui o que nós temos? Ela, Alexandra Kollontai, diz: a moral da classe exige, inclusive em benefício da felicidade individual, isso é para o bem da mulher e da família, para o bem da sua família. A participação da mulher na luta pela vida que transcorre fora dos muros de seu lar. Então a mulher é obrigada a sair de casa. Tá bom? Isso vai ser reverberado mais na frente nesse livro aqui, ó, Who Stole Feminism? Christina Hoff Sommers, ela cita na página 256, 257 uma conversa que Simone de Beauvoir teve com Kate Millett, onde a Kate Millett dizia para Simone de Beauvoir: não, as mulheres, se elas quiserem, elas podem ficar em casa, não tem problema, não vejo nenhum problema. E segundo a Christina Hoff Sommers, a Simone de Beauvoir teria respondido a Kate Millett, diz: não, de forma alguma, esse livro aqui, nessa página, de forma alguma, se nós dermos esse direito à mulher, ela vai optar por isso. A mulher tem que ser obrigada a sair de casa. Isso são as pessoas que dizem defender o direito das mulheres e querer o bem das mulheres. No fundo, é tudo ideologia.
manter a mulher em sua casa, colocar em primeiro lugar os interesses familiares, propagar a ideia dos direitos de propriedade absoluta de um esposo sobre a sua mulher, são atos que violam o princípio fundamental da ideologia da classe operária, que destroem a solidariedade e o companheirismo, que rompem as cadeias que unem todo o proletário. Então o homem ele não tem o direito de dizer, não, eu e minha mulher nós decidimos que é melhor ela ficar em casa para cuidar dos filhos e eu trabalho. Não, não pode. Isso vai de encontro à moral da classe trabalhadora. E por fim, devemos recordar que o Código da Moral Sexual, em harmonia com as tarefas fundamentais da classe, pode converter-se em poderoso instrumento que reforce a posição de combate da classe revolucionária. Quer dizer, a ideia é utilizar a revolução sexual como estopim para a revolução comunista. Essa tese ela é aprofundada por quem? Exatamente pelo nosso próximo evento aqui, por Wilhelm Reich, que escreveu aqui em 1936, onde nós estamos vendo aqui nesse panorama aqui, geral. Em 1936, Reich escreve Revolução Sexual. Aqui a tese fundamental é, primeiro, quem foi Wilhelm Reich? Wilhelm Reich era um cara da psiquiatria, foi aluno de Freud, e tudo que ele escreveu foi uma tentativa de unir a psicologia freudiana com o marxismo, de Karl Marx, né? E a produção acadêmica dele se deu, sobretudo, nas décadas de 20 e 30. Em 36 ele publica A Revolução Sexual. Aqui ele faz uma análise do porquê que a Revolução Russa de 17 fracassou. E a tese que ele lança é que fracassou porque eles inventaram de fazer a Revolução Comunista antes de fazer a Revolução Sexual. Ou seja, a Revolução Sexual deve preceder a Revolução Comunista. Então aqui ele lança a tese que na mesma esteira marxista, família é uma família opressora, a família patriarcal ela cria neuroses nas crianças, nas pessoas. Ele foi o primeiro intelectual a defender abertamente a pedofilia, a sexualização das crianças. Está tudo nesse livro aí. 1936. E junto com o Wilhelm Reich, eu queria fazer a abordagem lá com Alfred Charles Kinsey, que nós colocamos lá em cima, em 1953. Wilhelm Reich e Kinsey, eles são considerados os pais da Revolução Sexual, que veio estourar na década de 60 e 70. Então foram as ideias de Reich e Kinsey que fermentaram, que prepararam a Revolução da década seguinte, das décadas seguintes. Kinsey, assim como o Marquês de Sade, é um psicopata sexual, né? E ele desenvolveu uma pesquisa, eu não vou ter tempo para detalhar aqui, já detalhei em outros locais, em outras oportunidades, mas era um psicopata sexual que empreendeu uma pesquisa, a maior pesquisa sobre a sexualidade humana na década de 40 e 50. Escreveu 2 obras, resultado dessa pesquisa, que foi financiada pela Fundação Rockefeller. Em 48, que foi a Sexual Behavior in Human Male, o comportamento sexual do homem, do macho, e em 53 o comportamento sexual da fêmea. Ali tem várias... Nessas 2 obras estão as conclusões desse trabalho. No fundo, o que ele queria era a legitimação de todas as condutas sexuais. Ali ele fez experimentos com crianças, então, com incesto, ele pagava para pais, avós, para manter a relação com as filhas, com as netas, uma coisa horrorosa. Tá tudo lá nesses livros. Mas esses caras exerceram influência gigantesca. Exerceram influência gigantesca nessas intelectuais marxistas, feministas da década seguinte. Aqui embaixo nós temos, em 49, Simone de Beauvoir, que publica O Segundo Sexo. A frase mais famosa de Simone de Beauvoir é aquela onde nós poderíamos, de alguma forma, ver alguma semente do gênero, que é não se nasce mulher, torna-se mulher. On ne n'est pas femme, on le devient. E aí, de algum modo, a gente já poderia ver uma semente do gênero.
Mas na década de 60 surgiram essas três mulheres feministas radicais de forte influência marxista no seu pensamento. Primeiro é Betty Friedan. Friedan é com a Feminine Mystic, a mística feminina, de 63. Depois Kate Millett, que eu acabei de citar aqui, no Sexual Politics, isso aqui, ó. E em 69, e em 70, Sulamit Firestone, que é a mais radical das radicais, né? Que a obra é essa, Dialética do Sexo. E aqui o que é que nós temos? Na década de 60, nós poderíamos dizer que só essas três mulheres moldaram o pensamento dessas três mulheres. Eles sintetizaram tudo que já vinha sendo discutido em termos de feminismo, e eu acho que não é exagero eu afirmar isso. E essas três mulheres, elas moldaram toda a cosmovisão feminina do século XX, a partir da década de 70. Então, grande parte da sociedade, grande parte das mulheres pensam como pensava Betty Friedan, Kate Millett e Sulamit Firestone, em maior ou menor grau. Então, a mística feminina, ela faz uma abordagem, ela faz uma crítica muito pejorativa em relação à mulher, a dona de casa. Então, ela fala a dona de casa, a heroína. Então, assim, a mulher que é uma dona de casa é uma mulher de segunda categoria. No fundo é isso que ela quer, convencer as mulheres, né? Mas foi um livro importantíssimo e exerceu influência profunda, sobretudo na sociedade americana. O Kate Millett, o Sexual Politics, aqui ela começa a aprofundar a questão da revolução sexual. Já estamos aqui, como eu falei, no final da década de 60. A pílula anticoncepcional foi descoberta em 60, o DIU no ano de 1960, a pílula, o DIU parece que foi 60 e pouco, mas foi nessa década. Então, os métodos contraceptivos evoluíram, que possibilitavam uma liberdade maior em termos de relações sexuais por parte das mulheres. Então, Millett, em Sexual Politics, ela aprofunda isso daí. E na década de 70, em 1970, a Sulamit Firestone, no Dialectic of Sex, ela radicaliza totalmente. Nesse livro, ela chega a fazer uma especulação acerca de uma sociedade ideal futura, onde haverá o livre comércio sexual, a liberdade total, a alegria total, a felicidade total. E aí eu trouxe algumas coisas desse livro aqui para vocês entenderem até onde chega esse tipo de loucura. Só aqui no que está detalhado. Ela está falando aqui sobre a concepção de família, né? Os arranjos familiares. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a unidade social que está organizada em torno da sua reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, a família. Então ela trata, por exemplo, a maternidade como a tirania da maternidade, a tirania da biologia. Ou seja, a maternidade para esta mulher é uma condenação e não um dom de Deus. É uma loucura. Em segundo lugar, a segunda exigência será a total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla. Contestando aquilo em torno do que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e a sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Atacar a família na reprodução e na dependência. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família. Veja, o objetivo é destruir a família. Isso na esteira do pensamento marxista de 1884, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. É necessário, em terceiro lugar,
a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. E, se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém estas classes diferenciadas. Atenção! Sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Assim, chegaremos em quarto lugar à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar sua sexualidade como quiserem. Todas as mulheres e crianças. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural polimorficamente perversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal. Então veja, há um propósito claro de destruição da família. Dentro daquela premissa, foi a família quem criou a desigualdade, foi a família quem criou a propriedade, foi a família quem criou a opressão. Então, para acabar com a opressão, com a desigualdade e com a propriedade, nós acabamos com a família. É assim mesmo, gente, eu não estou exagerando. É isso que vocês estão vendo aí. E aqui eu trago só algumas passagens em que ela faz uma apologia ao incesto e à pedofilia. Só um detalhe, o próprio Karl Marx, lá na obra de 1884, na origem da família, da propriedade privada do Estado, ele trata o incesto como um tabu, um mero tabu. Né? O Wilhelm Reich trata como um mero tabu, Alexander Kollontai trata como um mero tabu. Então isso daí é lugar corrente. Então é lugar comum, desculpa. Entendeu? Então isso não tem muito mistério, eles não têm muita dificuldade de falar isso não. Então o que é que ela diz, Shulamit Firestone, em relação a incesto e pedofilia? Através de uma análise feminista, toda a estrutura do freudismo, pela primeira vez, adquire pleno sentido, esclarecendo-se até as importantes áreas relacionadas entre si da homossexualidade e da própria natureza do tabu repressivo do incesto, do repressivo tabu do incesto. Dois assuntos intimamente relacionados que foram elaborados durante longo tempo, alcançando muito pouca unanimidade. Podemos compreendê-los finalmente apenas como sintomas da psicologia do poder criada pela família. Então, o incesto é uma coisa que foi criada pelo poder do macho sobre a fêmea. Essa tese é exatamente a mesma que Max Horkheimer, que é um cara da escola de Frankfurt, a Frankfurter Schule, apresenta numa obra de 1936, o mesmo ano que Wilhelm Reich publica a Revolução Sexual na Alemanha. Então, são os famosos Studien über Autorität und Familie, os estudos sobre autoridade e família. Ele abre essa obra, que é uma obra coletiva, com um ensaio falando sobre a autoridade e família, onde ele analisa cultura, autoridade e família, e ele chega à conclusão que o problema é a autoridade. Temos que destruir a autoridade. E a fonte da autoridade é a família, então temos que destruir a família. E uma das coisas que ele propõe para destruir a família é exatamente o incesto, que os pais mantenham relações com as filhas e as mães mantenham relações com os filhos. Isso Wilhelm Reich, Max Horkheimer, em 1936. Em 1970, Shulamit Firestone retoma essa ideia. Quando a família se tornou o centro do moralismo religioso e todas as paixões livres foram abandonadas de seus limites, o tabu contra o incesto adquiriu bases estáveis e perpétuas. Para eliminar o tabu do incesto, nós teríamos que eliminar a família e a sua sexualidade tal como está estruturada agora. Então, há um propósito claro e deliberado de eliminar a família. É a abolição da família, como dizia Karl Marx. Sem o tabu do incesto, adultos poderão retornar, em algumas gerações, a uma sexualidade polimorfa mais natural. A concentração no sexo genital e no prazer orgasmático dará lugar ao relacionamento totalmente físico e emocional, que inclui o incesto. Relações com crianças incluirão tanto o sexo genital quanto as crianças forem capazes.
Todos os relacionamentos próximos incluirão também a relação física. O nosso conceito de exclusividade física de parceiros, monogamia, desapareceria da nossa estrutura psíquica, bem como também o construto de um ideal de amante. Vale tudo, livre trânsito sexual. Quanto tempo essas mudanças levariam para ocorrer? Isso não importa. Precisamos apenas estabelecer as pré-condições para uma sexualidade livre. Faríamos muito bem em nos concentrar na derrubada das instituições, família, escola e igreja, que tem produzido essa organização psíquica, tornando possível, eventualmente, a reestruturação da nossa psicossexualidade. Com o desaparecimento da maternidade, da obstrução do tabu do incesto, a sexualidade seria reintegrada, permitindo que o amor flua sem impedimentos. Então veja, ela toca aqui em 3 pontos fundamentais: a maternidade, a família e a maternidade, a família e o matrimônio e o casamento, né? São esses 3 pontos. Então, vocês veem a que ponto chega toda essa loucura. Então, quando nós fechamos a década de 60 ali, com 1970, com o Solomon Firestone, nós temos essa situação. Quer dizer, um feminismo de verniz radicalíssimo, que no fundo, é contra as mulheres. A partir daqui, nós temos a terceira onda, como se chama, o problema de gênero, em 1990, com a Judith Butler, que é esse livro aqui, ó, onde ela dá o acabamento final da teoria do gênero. Só para contextualizar rapidamente, o gênero, essa ideia do gênero, não foi uma ideia criada pelo movimento feminista, é importante. Ela surge de um cara chamado John Money, que é um cara da psicologia, um neozelandês, e a premissa é a mesma. Já era assim, na década de 70. Ele publica isso em 72. Então ele diz basicamente que a sexualidade de uma criança ela não está condicionada ao sexo biológico. Não mantém nenhuma relação. Isso daí pode ser mudado a partir da educação. Então, se você pode educar uma menininha como menino e um menino como menina. Isso daí não muda nada. Chega na década de 90, aparece uma pessoa de gênero que dá o acabamento final, e é a Judith Butler, né? Então ela cria toda a concepção do gênero, que no fundo, a partir da década de 90, o movimento feminista não está mais preocupado com as mulheres. O primeiro capítulo desse livro, ela fala exatamente sobre o subject, quer dizer, o objeto de preocupação do movimento feminista. E ela diz que não é a mulher, e sim o gênero. O que é o gênero? O gênero é uma autopercepção da minha sexualidade, é tudo. Então, a conclusão, e ela afirma isso daí, quer dizer, não existe mulher, não existe homem, não existe nenhuma identidade. Na verdade, o próprio subtítulo do livro, o feminismo e a subversão de todas as identidades, não é? Ela já sugere isso daí. Então, ela mesma diz que não faz sentido falar de identidade sexual. Não existe. Isso aí para quem não... Isso é para os idiotas. Tá bom? Então, é a destruição total. Na verdade, é um ataque à própria natureza humana. A coisa é muito mais profunda, né? Mas nós não temos condições. Então, veja, a minha tentativa foi exatamente trazer a relação, a formação de toda a cosmovisão da mulher que se deu no século XX é fruto disso daqui, das ideias dessas pessoas. E assim se formou. E aqui nós temos isso daqui, ó. No fundo, esse problema da emancipação da mulher, ele é um problema que está em meio a vamos dizer, uma tensão. De um lado, a reivindicação, o direito a voto, ao mercado de trabalho, a educação formal, a
a legalização de divórcio, aborto, liberdade sexual, enfim, são reivindicações de direitos, ok? Alguns nós entendemos que são pertinentes, outros são loucuras mesmas. Mas, enfim, o que me parece é o seguinte, a conclusão que eu cheguei é que o problema da emancipação da mulher, que passa pela reivindicação desses direitos, ele nunca conseguiu solucionar essa tensão que existe entre esses direitos e esses três elementos determinantes aqui, a maternidade, o matrimônio e a família. Nunca conseguiram solucionar essa tensão. E me parece que isso nos sugere alguma coisa, né? Algo que parece que as pessoas não querem ver. Na verdade, o elemento central é a maternidade. A maternidade, e da maternidade, do problema da maternidade, surge o matrimônio e a família. Ou seja, onde é que eu quero chegar? A mim me parece que a maternidade é o ponto central da vida de uma mulher. Dito de outro modo, a mulher nasceu para ser mãe. Antes de tudo, ela nasceu para ser mãe. Antes de ser esposa, antes de ser advogada, antes de ser professora. Antes de tudo, ela nasceu para ser mãe. E ela carrega a potencialidade para isso. Só ela carrega, o homem não carrega essa potencialidade. Então a mulher nasceu para ser mãe, não nasceu para ser outra coisa. E isso daí as feministas negam, e umas têm até ódio, como nós acabamos de ver. A própria Sulamit Faston, ela condena, ela abomina a maternidade. E quando a mulher se torna mãe, ela quer formar uma família, e essa família ela é formada por meio do matrimônio. Então, essa tensão entre essa potencialidade natural da mulher para a maternidade, o matrimônio e a família, e essa reivindicação desses direitos, isso daí até hoje me parece que não foi resolvido pelo movimento feminista, e eu não sei se tem solução. Eu acho que pode ter uma equalização, mas uma solução definitiva nesses parâmetros, não. E aqui, qual é a ideia que eu trago? O problema da emancipação da mulher, ele encerra com esse dilema, e aqui nós temos a construção da cosmovisão, a formação da cosmovisão da mulher. Esse problema, ele resulta na formação dessa cosmovisão, né? E a cosmovisão da mulher, na minha forma de ver, ela se divide em duas cosmovisões. É produto do que aconteceu nesse século XX, como a gente viu, na verdade nesses 200 anos. Ela se divide em dois tipos. Por um lado, uma cosmovisão feminista, que recebe uma influência direta de tudo isso que a gente viu e repete todos esses contravalores, poderíamos dizer assim, de um lado isso, e do outro lado o que eu chamei de uma cosmovisão feminina, genuinamente feminina. E aqui nós temos a mesma controvérsia que ocorreu no nascedouro dos dois movimentos. Aqui nós temos, de um lado, uma cosmovisão feminista, representando o pensamento, o impulso revolucionário, com Mary Wollstonecraft, e do outro lado nós temos uma cosmovisão genuinamente feminina, representando o pensamento conservador de Edmund Burke. Essa tensão que surgiu no século XVIII, final do século XVIII, naquela discussão que permanece até hoje. E aí, quais são as características de cada cosmovisão dessa? Isso é, na minha visão, a cabeça das mulheres, quer dizer, sobretudo é o senso comum que paira na sociedade. Com relação à cosmovisão feminista,
em relação a esses três pontos, esses três pilares que, na minha visão, é o centro da vida da mulher, não é? Então, a maternidade, para uma cosmovisão feminista, ela está relacionada à liberdade sexual. Ou seja, a uma antimaternidade, né? A uma mentalidade contraceptiva, como se diz. O aborto é um direito aqui. Condenação a maternidade é uma condenação imposta pela natureza. É uma coisa má em essência. Obviamente isso há graus, né? De um modo geral, as mulheres começaram a ter menos filhos, então o número é reduzido de filhos. Por quê? Porque filho dá trabalho, é cansativo. E a maternidade passa a ser um elemento meramente acidental. É o contrário. Uma mulher é da natureza, ser mãe é da natureza da mulher. Não ser mãe é que é um acidente. Em relação ao matrimônio, o matrimônio é um vínculo frágil. Casa, descasa, por isso o divórcio tem que ser facilitado. O divórcio é algo natural. O foco é na realização pessoal e profissional. Por isso que as mulheres postergam. Porque primeiro nós temos que concluir todos os nossos estudos e encontrar me realizar profissionalmente. Depois eu penso em casar, ter filho. E aí a mulher desperdiça toda a sua fase fértil. Quando chega a 35 anos, a mulher quer ter filho. E muitas não estão conseguindo. Porque já faz 15 anos que tomam anticoncepcionais. E a fertilidade já não é a mesma. Porque o foco aqui é na realização pessoal e profissional. Realização pessoal tendo como objetivo final não a maternidade, mas uma profissão. E por fim, a família. A visão da família é uma instituição perversa. Ela quer independência do marido. Deus me livre, eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu vou ficar dependente do meu marido. Quantas e quantas mulheres, meninas e jovens não pensam desse jeito hoje? O marido é um adversário, é um inimigo até. A criação dos filhos passa a ser algo secundário. Então aqui ocorre uma espécie de terceirização dos filhos. Com 1 ano de idade, as mães colocam os filhos em creches. Por quê? Porque precisa trabalhar. A questão é, será que precisa trabalhar mesmo, sobretudo nessa época? Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero chamar para reflexão. Então essa é a cosmovisão feminista. Esse tipo de mentalidade está impregnada na cabeça de quase todas as mulheres e jovens. Por outro lado, eu trago uma cosmovisão que eu chamei de feminina, que é uma cosmovisão conservadora. Em relação à maternidade, um sexo mais responsável, mais voltado para o casamento, né? O aborto é um pecado grave. A maternidade é uma bênção de Deus. Pretende-se ter um número elevado de filhos. E a maternidade é o centro da vida da mulher. O centro. O matrimônio é um vínculo sólido, indissolúvel. E é um caminho para a realização da mulher. Olha que coisa interessante. É por meio do matrimônio que a mulher alcançará ao seu objetivo principal de ser mãe e formará uma família. É esse tripé: maternidade, matrimônio e família. A família, na cosmovisão conservadora, é a base da sociedade. Um relacionamento recíproco com o marido. O marido é um companheiro, que não quer dizer que todos sejam anjos, não é? A criação dos filhos é a principal preocupação da mulher. E aí ela é capaz, sim, de abdicar de uma realização profissional para cuidar dos seus filhos. E por que não? Essa é a reflexão que eu quero trazer. E por que não? Porque a realização da mulher, na visão conservadora, numa cosmovisão genuinamente feminina, se dá primeiramente no seio da família. Sendo mãe, depois de um casamento.
Então aqui nós temos essa tensão. E parece que essa tensão nos moldes que as feministas, que a própria sociedade assimilou, me parece que é insolúvel. Me parece que talvez a solução seja um retorno exatamente a uma posição mais conservadora, que parte por uma reformulação de toda uma cosmovisão, né? E aí eu pergunto o seguinte, vejam mesmo, imagine hoje se uma jovem de 12, 13 anos chega lá na escola dela, o professor pergunta, o que é que você, fulana, o que é que você quer ser quando crescer? Imagine uma menina dessa dizendo que quer ser mãe. Eu quero cuidar dos meus filhos. Imagine o que é que as colegas não vão dizer. Será que essa menina vai conseguir arrumar um namorado? Imagine o que é que o professor não vai dizer. Essa menina vai ser escorraçada dentro da sala de aula. Eu não tenho dúvida. Ou seja, essa menina sofrerá preconceito. Isso é certo. Não só dentro da escola, não. Por praticamente toda a sociedade. A mãe do namorado dela, a sogra dela, vai dizer que ela está querendo explorar o filho. As amigas vão dizer que ela explora o marido. E por aí vai. Por quê? Porque toda a cosmovisão feminista já tomou conta da cabeça das mulheres. A mulher que toma conta dos seus filhos e decide ficar em casa é uma mulher de segunda categoria. A mulher não é mais livre para decidir sobre o seu futuro. E aí vem isso daqui, ó. A reivindicação, em que deu isso? Que deu? Todo esse negócio de reivindicação de direitos das mulheres. Para mim deu isso daqui. A reivindicação dos direitos transmuta-se em coação física e ou psicológica, na medida em que os grupos de pressão, portadores da libertação da classe ou pessoa oprimida, no caso as mulheres, passam a exigir dos beneficiários dos direitos adesão incondicional e restrita, negando-lhes a liberdade de escolha segundo os seus valores e crenças individuais. À mulher não é mais concedido o direito de decidir sobre a sua família. E é a isso que nós temos que nos opor. As mulheres não podem mais admitir isso daí. A ideologia de gênero vem, hoje, sobretudo, atuar contra o que é de mais genuíno na alma feminina. Toda essa cosmovisão feminista vem de encontro aos anseios, quer dizer, contrários aos verdadeiros anseios da mulher. O que nós precisamos, na minha visão, o que nós precisamos hoje é de mais mulheres femininas e não de mais mulheres feministas. É isso que nós precisamos hoje, para que a gente possa limpar a nossa sociedade desses pensamentos loucos que só trazem sofrimento para as mulheres. E por fim eu poderia resumir essa cosmovisão conservadora nos 3 princípios inegociáveis de Bento XVI, que dizem respeito à vida, à família e à liberdade. O primeiro princípio é o direito à vida desde a concepção até a morte, natural. O casamento é a defesa do casamento como instituição formada entre um homem e uma mulher. E o terceiro, a liberdade dos pais educarem os seus filhos. As mulheres, elas têm que ter o direito de decidir sobre a sua própria vida. E repito, nós precisamos mais hoje de mulheres femininas e não de mulheres feministas. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe. Um abraço.